Olá pessoal, nesse vídeo vamos mostrar o passo a passo para a construção de um aplicativo de coleta seletiva. Para fazer esse aplicativo, nós vamos estar usando o conceito de comandos, operadores, blocos condicionais e listas. O que a gente vai precisar, né? A ideia é que a gente faça um aplicativo onde, com base numa imagem que vai ser mostrada, o usuário selecione se aquele tipo de imagem corresponde a um lixo de papel, metal, plástico ou vidro e coloque na lixeira correspondente. Então, esse nosso aplicativo, a gente vai chamar ele de Coletando, né? Então, ele vai mostrar essas 4 lixeiras e uma imagem que vai ser sorteada pelo aplicativo, e aí o usuário vai decidir qual é o tipo de lixeira para o qual aquele tipo de lixo deve ir. E se o usuário acertar, vai ser mostrada a mensagem "Parabéns, você acertou", e se ele errar, vai ser mostrada a mensagem que não foi dessa vez, e aí ele vai ter que indicar, né, para que serve aquele coletor que ele selecionou. Para fazer esse aplicativo, a gente vai precisar de uma área com a imagem que vai mostrar esse lixo, que a gente tem que dizer de que tipo ele é. Depois vai vir uma área com legenda, que vai perguntar em que tipo de coletor a gente vai colocar aquele lixo. Vamos ter botões para cada um dos tipos de coletores e vamos ter também um botão para sortear a próxima imagem. Então, em linhas gerais, a carinha do nosso aplicativo vai ser essa. Vai ter o título, a gente vai ter aqui um lixo que vai ser mostrado, vai ter essa mensagem perguntando em que tipo de coletor a gente vai jogar esse tipo de lixo. Vamos ter esses botões aqui com a imagem de cada coletor. Tem também esse botão de sortear nova figura. Os bloquinhos vão ser basicamente esses aqui, certo? Eles vão ser bem repetitivos, né? Mas a ideia básica é essa. Então, por exemplo, quando a janela 1 começar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que sortear um lixo que vai aparecer aqui, que vai ser um desses 4 tipos de lixos. Ou um papel, um metal, um plástico, um vidro. Da mesma forma, quando alguém clicar nesse sortear nova figura, a gente também vai ter que escolher aleatoriamente dessa lista desses tipos de lixo. Além disso, a gente vai ter que fazer a lógica para cada um desses coletores. Então, quando o coletor vermelho for clicado, ele vai ver se foi o lixo de plástico que foi colocado lá. Se foi, a gente vai ter uma legenda de resultado que vai dizer que parabéns, você acertou. Se não, vai dizer para a gente para que serve o tipo de coletor vermelho. Da mesma forma, a mesma lógica vai ser seguida para o coletor amarelo, para o coletor azul e para o verde. Sempre vai verificar se o tipo de lixo está certo ou não e vai mostrar uma mensagem apropriada. Então, vamos construir esse aplicativo, né? Nosso aplicativo vai se chamar Coletando. Para a gente começar, a gente vai acessar o App Inventor pelo endereço i2.appinventor.mit.edu. Né? A gente pode colocar essa mensagenzinha do final para ir direto para ele em português. Mas se ele já está em português na sua máquina, você pode ir para o endereço diretamente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, a gente já entrou aqui no App Inventor, no i2appinventor.mit.edu. Então, vamos criar aqui um novo projeto. Né? Como é que a gente cria um novo projeto? Vamos iniciar aqui, iniciar novo projeto e vamos colocar o nome do nosso projeto para ser Coletando, certo? Foi o nome que a gente escolheu, Coletando. Então, depois que a gente colocou o nome, a gente vai aqui na área de design, né? Então, vamos primeiro ajeitar aqui essa janela 1. Então, para isso, vamos mudar aqui o alinhamento para ser centro. Aqui também vai ser centro. Vamos mudar aqui também o nosso título para ser Coletando. Vamos colocar também o tipo do tema, ao invés de ser clássico, para o device default, certo? Então, quando a gente faz isso, a gente já tem aqui o nosso Coletando arrumadinho, certo? Depois disso, o que a gente vai fazer? Olha só, vamos arrastar aqui um componente de imagem para aqui para o meio, que é o tipo de lixo que vai ser sorteado. Além disso, vamos trocar aqui a altura dele para ser de 30% da altura da tela. Então, a gente vai chegar aqui e colocar a porcentagem de 30%. E vamos colocar a largura para ser preencher, certo? Aqui, ó, largura para ser aqui preencher o principal, ok. Então, ele vai preencher aqui o principal. A gente vai agora adicionar uma legenda. Então, vamos aqui pegar uma legenda e vamos colocar aqui abaixo da nossa imagem. E aí, nessa nossa legenda, a gente vai colocar o tamanho da fonte dela para ser tamanho 20. Vamos colocar também a altura da nossa legenda, ela seja 20%.
20% da tela. E a largura, a gente vai dizer para ela ocupar toda a largura aqui da nossa tela, certo? No nosso texto, a gente vai alterar para em qual coletor devemos jogar esse tipo de lixo. Outra coisa importante também é dizer que essa fonte a gente quer que ela esteja em negrito e a gente quer que ela esteja aqui centralizada. Então, vamos colocar a mensagem aqui, ao invés de texto para a legenda 1, em qual coletor devemos jogar esse tipo de lixo. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui embaixo desse nosso texto para a legenda 1, a gente vai colocar uma organização horizontal para a gente colocar aqueles 4 botões dos lixeirinhos. Nessa nossa organização, a gente vai dizer que ela vai ter que ter uma altura de 25%. Então, vamos colocar aqui uma altura dela de 25% da porcentagem. Além disso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer que a largura, a gente quer que preencha tudo. Então, vamos colocar aqui que a gente quer que preencha largura, a gente quer preencher o principal. Então, ele coloca aqui essa largura total. E agora, a gente vai adicionar os nossos botões de lixeirinhos, certo? Então, para isso, a gente pode chegar aqui e adicionar os 4 botões. Eu vou colocar aqui os 4. 1, 2, 3 e 4. E aí, a gente vai mudar os nomes desses botões para que a gente possa trabalhar com eles direitinho, certo? Então, a gente vai chamar cada um deles do nome do coletor apropriado. Então, vamos dizer que esse botão 1, eu vou chamar ele de coletor vermelho. Então, vou renomear aqui para coletor vermelho. Vou tirar esse texto do botão 1, certo? Para ficar apagado, tá? Meu botão 2, eu vou chamar ele de coletor amarelo. Então, vou chegar aqui. Então, esse meu botão 2, eu vou trocar ele para ser o coletor amarelo. Ok. E vou apagar o texto dele também. Aí, vamos lá. Aqui está o botão 3, está antes do 4. Deixa eu inverter. Então, o meu botão 3, também vou trocar aqui o nome dele, para que ele seja o coletor azul. Coletor azul. Ok? E vou apagar aqui o texto dele também. E meu outro botão aqui, eu vou renomear ele para que ele seja o coletor verde. Então, coletor verde. Ok. Pronto, e vamos apagar aqui também o texto dele. Além disso, a gente vai precisar colocar as imagens, certo? Então, antes disso, vamos fazer o seguinte: para cada um deles, a gente quer que a altura preencha o principal e a gente quer que a largura seja de 20%, tá? Então, vou fazer o seguinte: para cada um desses botões, eu vou dizer que minha largura vai ser de 20%. E eu quero que na altura ele preencha a área principal aqui. Então, vamos lá, ok. Do mesmo jeito para todos os outros botões. Então, minha altura aqui, eu vou dizer que vai ser para preencher o principal. E minha largura, eu quero que seja de 20% daqui. Vamos de novo para o próximo. Aqui também, minha altura, eu quero preencher o principal. E minha largura, eu quero ocupar aqui 20%. Ok. Vou pegar o outro botão também, vou colocar aqui que minha altura, quero preencher o principal. E na minha largura, eu vou botar aqui também 20%. Para que esses botões eles fiquem centralizados, eu vou chegar aqui na minha organização horizontal e vou dizer que o alinhamento horizontal eu quero centralizado. Então, eles ficam mais arrumadinhos. E agora, a gente vai colocar em cada botão desse, né, cada um deles, a gente pode colocar uma imagem. Então, a gente vai botar a imagem do coletor apropriado. E aí, onde é que estão essas imagens? A gente pode acessar essas imagens aqui por esse endereço, olha só. bit.ly
barra imgs coletando. Então, quando a gente for aqui nesse endereço, a gente pode baixar cada uma dessas imagens daqui. Então, vou chegar aqui e vou baixar. Então, vou baixar todas elas, certo? Então, fazer download. E aí, quando eu for baixar cada imagem, é importante colocar em algum lugar que eu conheça. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que vai estar numa pasta, né, que está aqui nesse caminho, né, no meu computador, no teu dispositivo, também você vai ter que colocar em algum lugar que você saiba onde está. Nesse caso aqui, vou colocar nessa pasta imagens coletando. Como eu já baixei antes, elas vão estar aqui. Vocês vão notar que vai ter a imagem de cada um dos 4 lixos e a imagem dos 4 coletores, certo? Então, não vou baixar mais porque eu já baixei uma vez. Então, vocês vão fazer exatamente esse passo. E aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer ao App Inventor onde é que estão essas imagens. Então, eu tenho que enviar essas imagens como elementos de mídia. Então, vou chegar aqui em enviar arquivo e vou escolher cada um desses arquivos e mandar para cá. Então, vou mandar aqui o lixo de vidro. Beleza, ok. Vou mandar enviar aqui o lixo de papel. Para cada um deles, eu vou mandar enviar o arquivo. Então, vou pegar aqui o lixo de plástico, ok. Vou enviar agora a imagem do lixo de papel. Claro que vocês podem mandar depois outras imagens. Isso aqui só é o passo a passo para quem quiser fazer exatamente esse daqui. Aqui tem o lixo de metal. Vou mandar a imagem dos coletores também, que é o coletor vermelho. Ok. Depois, o coletor verde. Ok. Vou mandar agora a imagem do coletor azul. Ok. E vou pegar a imagem do coletor amarelo. Ok. E aí, depois que eu enviei esses elementos de mídia, eu posso agora usá-los nos meus botões. Então, se esse aqui é o coletor vermelho, eu vou lá na imagem dele e vou selecionar aqui o coletor vermelho. Ok. Se esse aqui é o coletor amarelo, eu vou chegar aqui nas imagens e vou pegar aqui o coletor amarelo para ele. Ok. Se esse aqui é o meu coletor azul, vou pegar a imagem também do coletor azul e colocar aqui, ok. E se esse é meu coletor verde, vou pegar aqui também na imagem do coletor verde e vou colocar aqui. Então, ficaram aqui meus 4 coletores. Depois de colocar esses coletores nessa minha organização horizontal, o que é que eu vou fazer? Vou colocar agora uma legenda, tá? Então, eu vou ter que ter uma legenda aqui embaixo, que é para poder dizer, né, se deu certo, se não deu. Então, depois de colocar aqui esses meus coletores nessa organização horizontal, eu vou colocar também uma legenda aqui abaixo, para dizer se eu acertei, e vou colocar também mais um botão, certo? Então, esse meu botão daqui, ele vai ser justamente o botão para poder sortear novamente, né? Um novo lixo para eu tentar adivinhar novamente em que tipo de lixeira ele vai. Então, para poder fazer isso, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos ajeitar um pouquinho esse nosso componente legenda. Então, nesse nosso componente legenda, nós vamos alterar a altura para ser uma altura de 5% da tela. Ok. E vamos apagar esse texto da legenda, certo? E aí, alinhamento do texto, vamos colocar também para centralizado, certo? Então, vamos apagar esse texto da legenda 2 por enquanto, para ele não mostrar nada inicialmente. No nosso botão, o que é que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui, vamos dizer que o formato dele vai ser arredondado. Então, vamos colocar aqui esse formato desse botão. Ao invés de ser o padrão, a gente vai colocar ele arredondado. A cor dele, a gente também pode ajustar. Então, vamos colocar essa cor dele para ser cinza claro. Então, cor de fundo aqui, cinza claro. Além disso, a gente vai colocar aqui o texto diferente. Qual é que tem que ser o texto? Tem que ser o texto sortear nova figura. Então, ao invés de ser texto por botão 2, vamos colocar aqui sortear nova figura. Certo? Então, com isso, ele está aqui. A gente também pode dizer que esse meu botão,
A gente tem que dizer o que é que vai acontecer, então, quando ele for clicado. Então, a gente vai começar agora a programar esses nossos componentes, né? Então, para a gente poder programar esses nossos componentes, o que é que a gente vai fazer? A gente vai lá em cima na área de blocos. E aí, nessa área de blocos, primeira coisa, eu vou dizer que quando começar a minha aplicação, vou lá em Control, vou lá na minha Screen 1, na verdade, e vou dizer que quando essa Screen 1 começar, que é quando o Screen 1 inicializar, eu quero sortear uma imagem para colocar lá na minha legenda 1, na minha imagem 1. Então, como é que eu seleciono essa minha imagem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar que seja ajustada a minha imagem 1. Eu quero que seja ajustada a imagem que está sendo utilizada lá, ó, imagem, ajustar a imagem, ponto, imagem. Aí ele já sugere que coloque esse lixo de vidro. Mas, na verdade, o que você vai querer é que ele sorteie algum dos lixos. Para sortear, a gente vai usar esse recurso de listas. Né? Então, listas é o que a gente chama de uma estrutura de dados. Então, se a gente quer botar aí um conjunto de possibilidades, a gente pode criar uma lista. E aí, dessa nossa lista, só que a gente quer selecionar algum dos itens dessa lista. Então, para a gente poder escolher aleatoriamente um dos itens da lista, a gente pode utilizar esse bloquinho que diz, olha, escolha um dos itens da lista. Que lista? Essa lista que eu vou criar aqui, só que é uma lista com 4 possibilidades. Então, vou clicar aqui nessa engrenagemzinha e vou colocar aqui, ó, 4 possibilidades. E aí, dessas 4 possibilidades, vou botar os 4 tipos de lixo. Então, já tenho aqui o lixo de vidro, vou copiar isso daqui e posso, ó, Ctrl C, posso fazer Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e posso colocar aqui. Se eu não estiver usando o computador, certo? Eu posso também fazer de outra forma, certo? Então, posso chegar aqui, por exemplo, lá na minha... Posso chegar aqui na própria imagem 1, se vocês olharem, aqui embaixo tem esse bloquinho também que eu posso arrastar para cá. E aí, quando eu arrasto esse bloquinho, eu posso configurar o tipo do lixo. Então, nesse caso aqui, vou botar agora o de plástico. Vou botar as 4 possibilidades, o de vidro, o de plástico, o de papel e o de metal. Então, ele vai sortear um deles e colocar na minha imagem 1. Então, uma vez que eu fiz já esse bloco, o que eu também vou querer fazer? Que quando o botão 1 for sorteado, que esse botão 1, na verdade, vamos chamar ele com outro nome, vamos chamar ele de nosso botão nova pergunta. Então, vamos lá na área de design, é só mudar o nome dele também para botão nova pergunta. Ok. E aí, o que a gente vai dizer aqui na área de blocos? Que quando esse botão nova pergunta for clicado, né, eu também vou fazer a mesma coisa. Então, também posso chegar aqui e posso copiar tudo isso, ó, Ctrl C, Ctrl V. Mas vocês podem fazer o mesmo procedimento de ir lá, pegar na imagem esse bloquinho verde, pegar nas listas esse daqui, pegar na lista esse daqui e pegar lá na imagem, né, também esse bloquinho daqui dos tipos de lixo, certo? Mas como a gente já copiou, ele já ficou pronto. E agora a gente vai fazer a lógica dos coletores. Então, quando o coletor vermelho for clicado, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que verificar se a imagem, se aquele tipo de lixo corresponde ao tipo apropriado de lixo para aquele coletor. Então, no caso do botão vermelho, o que é que eu vou ter que verificar? Eu vou lá no meu botão vermelho e vou usar aquele bloquinho de controle para verificar uma condição, que é esse se, então, se não. Então, vamos usar o que a gente chama de bloquinho condicional, onde a gente vai testar uma condição. Essa condição é a condição de ver se é igual, né? Se uma imagem é igual ao que a gente espera, certo? Então, para poder verificar essa igualdade, a gente vai no bloquinho de lógica e pega essa comparação de igualdade, esse nosso comparador aqui de igualdade, para ver se a imagem que está lá na legenda 1, né? Que é essa imagem que está na imagem 1, aliás. Então, vou pegar essa imagem aqui, ó, imagem 1, ponto imagem. Então, o que é que eu quero ver? Se o lixo foi o coletor foi o coletor vermelho, eu quero saber se o lixo lá era o lixo realmente de plástico. Então, como é que eu pego esse lixo de plástico? Vou chegar aqui na imagem 1, vou pegar aqui esse lixo de vidro, né? Mas, na verdade, eu clico aqui e vejo se o lixo foi plástico. Se o lixo foi de plástico, o que é que eu vou dizer? Vou mandar mudar aquele texto para dizer
parabéns, você acertou. Então, vou alterar lá o texto da minha legenda, essa minha legenda que vai ficar aparecendo lá embaixo, que é essa minha legenda 2. Eu vou ajustar o texto dela. Ajustar a legenda 2, ponto texto, para ser um parabéns, você acertou. Então, vou lá no meu texto e pego aqui o parabéns, você acertou, certo? Se não foi o caso, o que é que você vai fazer? Vai mandar ajustar agora o texto da legenda 2, aqui, ó, legenda 2, ajustar a legenda 2, ponto texto, para que seja outra mensagem, que é a mensagem ish. Aí você vai dizer agora qual era o tipo de lixo que você esperava. Então, se não foi o plástico, aí você vai ter que avisar o usuário que aquele tipo de coleta, aquele coletor, ele é para plástico. Então, você vai dizer, olha, o coletor vermelho é para plástico, certo? Então, o que a gente vai dizer aqui, ó? Vou pegar aqui no texto e vou dizer, olha, ixi, não foi dessa vez. Posso dar aqui uma exclamação também. O coletor vermelho é para plástico, certo? Então, a gente vai fazer isso. Daqui foi para o vermelho. A gente vai fazer a mesma ideia para os outros coletores. Então, posso chegar aqui, ó, e copiar também. E vou fazer agora para os outros. Ó. Quando o coletor amarelo for clicado, vou pegar aqui. Quando o coletor azul for clicado, vou colocar aqui. E quando o coletor verde for clicado, vou colocar aqui, certo? E aí, o bloco interno, ó, vão ser os mesmos, só que a gente vai alterar só algumas besteirinhas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu ajustar todos os outros. Então, no caso do amarelo, quem é que a gente espera que seja? Então, no caso do amarelo, a gente espera que seja o lixo de metal. Então, a gente vai chegar aqui, ó, lixo, metal. E na mensagem a gente vai dizer, ó, coletor amarelo é para metal. Vamos agora para os outros coletores. Então, vou chegar aqui no coletor verde, vou copiar. Lembrando que a gente pode ir sempre copiando comando, bloquinho a bloquinho. Mas eu estou copiando aqui diretamente. Então, vou chegar agora e no caso do coletor verde, eu espero que seja um lixo apropriado para o coletor verde, que nesse caso daqui é o de vidro. Então, vou ver se o meu lixo aqui foi de vidro. E na minha mensagem eu vou dizer, olha, o coletor verde é para vidro. Vou fazer a mesma coisa aqui com o coletor azul. Então, qual é o lixo que está faltando? Já foi plástico, metal e vidro, agora é o papel. Então, vou ver agora se o meu lixo foi um lixo de papel. Então, vou dizer, ó, não foi dessa vez, o coletor azul é para papel. É isso, gente. Depois é só testar essa aplicação. Então, vocês vão ver aí que quando o usuário clicar, se ele acertar, ele vai dizer a mensagem de parabéns, senão a pessoa vai aprender para que serve, em que coletor deve ir aquele tipo de lixo que foi clicado. Então, bom trabalho para todo mundo. Espero que aprendam bastante fazendo essa aplicação.